Bom dia, UPA! Bom dia aí a todos os papais, todas as mamães. Espero que você tenha uma manhã. Se você está assistindo do domingo pela manhã, essa aula da nossa escola bíblica dominical dos adolescentes, uma manhã abençoada pelo nosso Senhor. Ou quando esse vídeo chegar até você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu sou o reverendo Diego, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical dos adolescentes da Igreja de Botafogo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos continuar aí a nossa caminhada na estrada com Jesus. Esse é o tema da revista que nós temos estudado. Estamos investigando aí sobre como se dá essa nossa história de vida ao lado de Jesus, usando aí uma metáfora, usando a analogia de uma caminhada com Cristo. O que a gente já viu? A gente já viu há 3 semanas atrás, com o Tagore, uma lição sobre a gente encontrar o caminho, sobre a gente perceber o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Não é? Aprender que fora de Cristo não há caminho, não há estrada, não há vida, ou, no mínimo, uma vida muito menor, muito aquém daquela que Cristo planejou para nós. A gente falou sobre isso com o Tagore. E aí já nas últimas 2 semanas a gente falou sobre esse arrumar a bagunça, em que a gente deu uma olhada na bagagem que a gente leva na vida para andar com Jesus. A gente sabe que bagagem é uma coisa importantíssima para qualquer viagem que a gente for fazer. Então algumas coisas para andar com Cristo a gente precisa deixar para trás, algumas coisas para andar com Ele a gente precisa adquirir, aprender, tomar para a nossa vida. E aí na semana passada a gente falou sobre verificar o terreno, exatamente sobre aonde nós estamos construindo a nossa vida, qual é o caminho que a gente tem feito como base, como fundamento da nossa caminhada com Jesus. Há um caminho que é bom, não é? O caminho da obediência, o caminho do seguimento da palavra, da vontade de Deus. E há um caminho que é um caminho sobre a areia, um caminho que é o caminho do insensato, do tolo, diz Jesus na sua palavra. O que a gente vai ver hoje? Hoje, na lição de número 4, a gente vai falar sobre esse obedecer à sinalização. Ou seja, usando aí a metáfora de um semáforo, de uma placa de trânsito, de um GPS, de um Waze, qualquer guia, qualquer manual de orientação para a gente sabe que a gente só vai chegar naquele lugar se a gente tiver a orientação correta. Se a gente tiver o endereço correto. Não adianta eu querer ir para a Igreja Presbiteriana de Botafogo, que fica na Rua da Passagem, no número 91, se eu colocar lá no meu Waze, no meu GPS, né, sei lá, Rua Arnaldo Quintela, número 38, que também fica em Botafogo. Mas não é a Igreja Presbiteriana de Botafogo. E por aí vai. Quando a gente vai visitar alguém, a gente pergunta, quando a gente não conhece, qual é o endereço? Né, como é que eu faço para chegar aí? Esse período de pandemia, a gente dentro de casa, né, as compras pela internet aumentaram 300% da mesma maneira. Se na hora de efetuar a sua compra lá, né, você não colocar o CEP correto, o endereço correto, a sua compra, aquilo que você deseja, não vai chegar. Então, quando a gente está falando de estar na estrada com Jesus, obedecendo a sinalização, né, observando a direção divina para nós, é disso que a gente está falando. Existe uma direção correta, existe um endereço correto para a gente andar com Jesus, e isso vai valer para a nossa vida inteira. E aí tem 2 textos aí que são os textos áureos, assim, vamos dizer, que vão nos orientar nessa aula de hoje. Então o primeiro é o texto de Provérbios, capítulo 4, versículos de 1 a 8, e o segundo é o texto de Salmos, versículo 32, versículo 8. Então eu vou fazer a leitura desses 2 textos e aí a gente parte para a nossa oração e o início aí do comentário da nossa aula, beleza? Então Provérbios 4, de 1 a 8 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive.
Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria ou seja, aquilo de mais importante a respeito da sabedoria adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E aí o Salmo 32, versículo 8, quando o salmista diz: instruir-te-ei, é Deus falando para nós através do salmista, né? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então a gente vai ter uma palavra de oração breve. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado pela tecnologia, pela internet, pelo computador, porque temos acesso a essas ferramentas e através delas também podemos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos oriente nesse tempo que dedicamos exclusivamente a buscar o conhecimento de Ti. Tudo isso te pedimos, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, então. Primeiro, entender aí qual vai ser o foco ou os focos da nossa lição de hoje. Primeiro, saber que Deus tem um plano para a gente. Deus tem um plano para a gente. Nós não somos frutos do acaso. A gente não nasceu assim à toa, porque simplesmente nosso pai e nossa mãe decidiram. Não, Deus tem um plano para nós e a gente aprende a entender e a ouvir esse plano à medida que a gente vai sendo orientado por ele. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre como que a gente conhece esse plano. Como que a gente conhece esses meios pelo qual Deus direciona a nossa vida na caminhada com Ele. E aí, em terceiro lugar, a necessidade da gente de se comprometer, de assumir o compromisso dia após dia, de buscar, de seguir esse plano, essa orientação de Deus para a nossa vida. E aí, eu faço uma pergunta para você através dessas imagens aí. Então aparece aí o Harry e o alvo Dumbledore. O Harry e o Dumbledore. Aí, numa segunda imagem, tem a galera de Star Wars. Você vê aí em várias etapas, vários filmes, incluindo os mais recentes, desde os mais antigos até os mais recentes. Aí você tem duas figuras que são das antigas. Tem até uma versão nova desse filme, que é o Karate Kid, que é com Jack Chan e o Jaden Smith, o filho do Will Smith. Eu acho que fala assim, Enfim. E eu quero perguntar para você, que essas três figuras aí, ou essas três galeras, esses três grupos aí do Harry Potter, do Star Wars e do Karate Kid têm em comum? O que todos eles têm em comum, gente, espero que você tenha pensado aí numa resposta, é o aprendizado. É o aprendizado. Todo mundo aqui, o Harry só se tornou quem ele se tornou na história que todos nós conhecemos. Os heróis aqui do Star Wars, especificamente aí os mais recentes, pra gente, se você não viu a saga toda, vale muito a pena ver. Inclusive tem um termo famoso para o aprendiz na Guerra das Estrelas, que é o famoso Padawan. O Padawan é aquele que é o aprendiz de Jedi. E os entendidos, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. E finalmente no filme clássico do Karate Kid, tanto o mais antigo com o Pat Morita e... esqueci o nome agora do Ralph Macchio, Ralph Macchio e o Pat Morita. E no mais recente do Jack Chan e do filho do Will Smith, o Jaden, é o aprendizado. É a dedicação dia após dia para ouvir aquilo que está sendo ensinado, para absorver aquilo e aplicar na nossa vida. A gente sabe que tudo aquilo que é bom, pelo menos boa parte das coisas que são boas, elas não vêm de uma hora para outra na nossa vida. A gente precisa de tempo. Muitos de vocês, adolescentes da nossa igreja, já falam inglês, alguns falam até francês, e isso não veio de uma hora para outra.
né? Alguns estão se preparando para fazer o Enem, inclusive agora em janeiro, para chegar a fazer o Enem. Vocês passaram pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino infantil, né? Alguns ainda estão fazendo os cursos necessários aí para poder ter uma boa nota no Enem. Então, a maioria das coisas boas, elas vêm com o tempo. Né? E andar com Deus, gente, ser orientados por Deus, ouvir o ensino de Deus, não é diferente. Essa é a história da nossa vida. E quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais a gente vai aprender sobre a vontade dele e ouvir a direção dele para a nossa vida. Vamos lá então, né? Começando aí primeiro com um comentário de Provérbios 4, de 1 a 8, e aí achei que tem tudo a ver essa imagem desse menino aí perdido nessa encruzilhada, literalmente uma encruzilhada, né? Para onde eu vou? Né? O que fazer? Para onde ir? E aí o texto de Provérbios, capítulo 4, versículos de 1 a 8, nos ajudam nessa decisão. Primeiro porque ele traz uma imagem muito importante, que é a imagem do filho. Né? A imagem do filho recebendo ali a orientação do seu pai. Essa era uma imagem muito importante na antiguidade, né? Onde a gente não tinha, assim, escolas clássicas como a que a gente tem hoje, academias como a gente vai ver surgir na Grécia Antiga, né? As faculdades como a gente vai ver surgir já ali no início da Idade Média, mais ou menos ali no século VIII, século VII, século IX, depois de Cristo, depois as grandes universidades na Idade Média, entre as quais algumas inclusive até perduram até hoje, como as universidades americanas e inglesas e outras mais, né? Então a instrução básica no mundo antigo, ela vinha através dos pais, vinha através da família, do pai, da mãe, mas principalmente do pai. E aí o autor de Provérbios ele diz, ó, filhos, imitem os seus pais, né? Inclusive na espiritualidade, porque a espiritualidade naquele momento da história, né, e ainda hoje, ela começa dentro de casa, muitas vezes, ou pelo menos deveria começar dentro de casa. A gente sabe que cada um tem a sua realidade no lar, cada um tem a sua realidade familiar, mas o ideal bíblico, vamos dizer assim, é que a gente aprenda em casa, que na igreja as famílias se apoiem também, né? Que a igreja seja ali um suporte de orientação através da liderança e tudo mais, né? E isso não só na nossa relação com a nossa própria família, os nossos pais, os nossos responsáveis, mas essa é uma imagem extraordinária também da nossa relação com Deus, da nossa relação com Deus. Então a gente aprende de Deus como nós aprendemos dos nossos pais. Esse é o mundo ideal. A gente sabe que lamentavelmente nem sempre isso acontece, mas esse é o mundo ideal. A gente deve imitar a Deus, imitar a vontade de Deus, a palavra de Deus para nós. E muitas vezes, claro, isso deve ser também uma responsabilidade para o pai, né? Para a mãe, para o responsável. E aí um filho, né, diz o autor de Provérbios, e a gente sabe disso ao longo do livro e nesse texto também, ele pode tanto trazer honra quanto desonra para o seu pai. Pode trazer orgulho quanto pode trazer tristeza para o seu pai. Tem o caso clássico aí que eu cito do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, daquele filho lá de Lucas 15, que ele deseja a morte do pai. Né? Quando ele pede a herança para o pai, vale a pena dar uma olhada lá no texto depois, para quem não conhece ainda, né? Quando ele pede a morte do pai, ele está dizendo, pai, eu prefiro você morto do que vivo, porque eu não quero a sua presença, né? Eu quero o seu dinheiro, eu quero o que você pode me dar materialmente. Isso é uma grande desonra. Louvado seja Deus que aquele jovem ele encontra redenção, ele encontra perdão, né? Ainda hoje é algo que a gente precisa refletir, né? Eu, por exemplo, falando de mim, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais a minha mãe, eles já faleceram, né? Mas isso também não quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira, porque não há mais essa preocupação de honrar ou desonrar a memória, a palavra e a presença deles, mas ainda, além disso, eu tenho ainda a memória deles. E eu tenho muitas outras pessoas que olham para mim, como os meus 2 filhos. Então, ao longo da nossa vida, a gente precisa ter, estando na adolescência, no início dela, na metade, já quase chegando na fase adulta, na faculdade, no trabalho, isso é algo que deve preocupar o nosso coração, né? Como nós estamos vivendo
como filhos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas essa é a tônica de todo o livro de Provérbios, já começa assim no capítulo 1º, esse capítulo 4 não é diferente. E aí aqui, nesses versículos 5 a 9, a gente tem um lance interessante, porque o autor bíblico, ele traz uma lembrança daquilo que ele aprendeu com o pai dele, o avô do seu filho, né? E agora ele está passando para o seu filho. É muito legal isso, né? Essa relação, e muitos de vocês que estão me ouvindo aí têm os seus avós, né? Essa relação do avô com o pai, daquilo que como pais nós aprendemos com os nossos pais e a gente deseja passar para os nossos filhos, né? É muito legal, e às vezes também a gente aprende coisa, ou a gente vive coisa que não é legal, né? E isso também a gente toma como lição para que a gente não repita com os nossos filhos. Aqui, louvado seja Deus, né? Claro, né? O ensino é bom, o ensino é bom. Então o que esse pai aprende com o seu pai e passa para o seu filho? Ele aprende, por exemplo, da necessidade de incessantemente buscar sabedoria. Buscar sabedoria. E é muito legal, porque sabedoria ela tem uma diferença técnica, a gente pode dizer assim, ou semântica mesmo, de significado, de conhecimento. Porque conhecimento, ele pode necessariamente não ser sabedoria. O que é isso, Diego? Não estou entendendo. Né? Por exemplo, eu posso saber tudo sobre xadrez. Né? Sei para onde as casas, as peças se movem, as jogadas que são boas e tal. Mas eu posso, por exemplo, não saber ensinar xadrez. Né? Ou, por exemplo, eu posso não saber aplicar o conhecimento do xadrez na minha vida. Por quê? O xadrez traz, a gente sabe disso, né? Quem assistiu aí, por exemplo, agora, mais recentemente, o Gambito da Rainha, sabe muito bem disso, né? O xadrez, ele traz lições para a nossa vida sobre você se preparar, sobre você refletir, sobre você, pesar cuidadosamente os seus passos e por aí vai. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Então, conhecimento nem sempre se traduz em sabedoria. Por isso, esse pai fala que ele aprendeu com seu avô sobre a sabedoria. Né? Ele fala também que a sabedoria traz consigo segurança e honra. Né? O que ele está falando aqui? À medida que eu caminho baseado na palavra de Deus, que é sabedoria para mim, eu caminho em segurança. Né? Eu trago honra para a minha vida e para a minha família também, trago alegria para a minha vida e para a minha família também. E aí a gente precisa começar a pensar, né? Qual tem sido a nossa prioridade, o que a gente tem buscado, será que a gente tem adquirido sabedoria como o texto ensina para a gente? Bom, vamos caminhar aqui mais um pouco. Em primeiro lugar, então, para a gente poder aprender sobre isso que o autor de Provérbios está falando com a gente precisa se orientar. Né? Se orientar por quê? Qual é a sinalização perfeita para a minha vida e para a sua vida? É claro, é a palavra de Deus. Está aí no texto que a gente já leu. Né? Deus, ele dá orientação para a gente segura. Né? E o resultado dessa orientação que a gente adquire dele, que a gente compra dele, entre aspas, né? Que a gente busca em Deus, é bênção para a nossa vida. Né? Se necessário for, é arrependimento do caminho errado, da decisão errada, da palavra equivocada que a gente deu, que a gente falou. Né? Então, a todo tempo, a palavra de Deus está diante de nós, pronta para corrigir a gente. Né? A gente não pode ser orgulhoso achando que a gente não erra, que a gente não precisa se arrepender. Não, esse não é definitivamente um bom caminho. Né? O Salmo 32, versículo 8, que a gente leu, eu vou falar um pouco mais sobre ele também. Daqui a pouco fala desse ensino de Deus disponível para nós. Né? O texto de Efésios 5,17, ele é interessante, porque ele fala para a gente, e há muitos textos bíblicos assim muito incisivos, muito duros, muito diretos, exatamente por conta da nossa necessidade de sermos constantemente corrigidos. Né? O Paulo fala em Efésios 5,17, olha, por essa razão, né, não vos tornei insensatos, né? Ou seja, sem senso.
né, com falta de senso, com falta de uma perspectiva correta da realidade, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para quê? A vontade do Senhor para tudo na nossa vida, né? Deus fala ao nosso coração, né? O Salmo 37, no versículo 4, ele fala dessa dedicação a Deus, né? Quando ele fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse texto é legal porque a gente sabe, né? Não precisa ser nenhum doutor em teologia para saber que nem sempre a nossa vontade é igual à vontade de Deus. E a partir do momento que a gente está preocupado com a vontade de Deus, a gente se pergunta, mas qual é a vontade que precisa prevalecer? A minha vontade ou a vontade de Deus? Isso é algo que a gente deve refletir e refletir bastante. Esse texto de Êxodo, vale a pena depois você dar uma olhada, Êxodo 16, ali a partir do versículo 4, depois do 19 e 21, mas assim, se você puder ler todo o capítulo 16, vale muito a pena, porque fala do contexto do maná, né? O que é o maná? O maná era literalmente carne, comida que Deus mandava do céu para o povo de Israel durante o êxodo, quando o povo estava atravessando ali o deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida. E aí é extraordinário porque a comida era para aquele dia, né? Se deixasse guardado para o dia seguinte, a comida estragava. O que Deus está querendo dizer e ensinar para o povo ali? A aprender a confiar em Deus dia após dia, porque também é verdade que Deus revela a sua vontade para nós, revela o seu caminho para nós, mas muita coisa a gente fica meio sem entender. Não é por quê, Diego? Ora, porque Deus tem a maneira dele de agir, né? Diferente de um livro que se a gente estiver muito curioso, a gente pode ir lá para o final da página e já sabe como o livro termina. A nossa vida não é assim, né? A gente se planeja, a gente pensa, a gente sonha, a gente busca a Deus, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O que Deus está fazendo nessa história do Êxodo, e Jesus fala isso também para a gente na oração do Pai Nosso, quando ele fala para a gente pedir, né, o pão nosso de cada dia hoje, nos dá hoje. Deus está dando exatamente essa lição para a gente de paciência, de confiança na caminhada com o Senhor. Então, em primeiro lugar, para a gente entender, tanto quanto nos for possível entender a vontade de Deus, a gente precisa estar orientado pela Bíblia, pela palavra de Deus. E há textos assim que são extraordinários. Claro, os evangelhos, por exemplo, sobretudo ali Mateus, do Sermão do Monte, né, as narrativas dos milagres de Jesus, falando sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, aos romanos, que dão ali um resumo fantástico da nossa fé. A gente precisa estar preocupado com isso, conhecer isso. Às vezes a gente gasta muito tempo conhecendo outras coisas e não tanto tempo com a palavra de Deus. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos lá, né? Por quê? Exatamente como diz aí o nosso segundo ponto, né? A Bíblia, gente, ela não é algo opcional para a nossa vida. Se a gente tem entendido, pela graça de Deus, que o Senhor Jesus é o dono da nossa vida, a gente não pode, não, isso aqui é legal, que Jesus falou, isso aqui não é legal, isso aqui eu não acho bom. Não é assim, né? Por isso que a gente precisa privilegiar o conhecimento de Deus para nós, né? O ano está chegando, aí o ano novo está chegando, esse é o primeiro domingo do ano, né? Dia 3 de janeiro, e a gente deve ter feito os nossos planos, inclusive de leitura, né? E quanto de Deus e da Bíblia e de conhecimento do Senhor a gente tem incluído na nossa programação diária, na nossa agenda, no nosso famoso schedule, não é? Como é que a gente está fazendo? Não é? Quanto de Deus a gente tem buscado conhecer? Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, quando Paulo diz que a palavra de Deus, depois você dá uma lida, né? Aqui a gente está ganhando tempo, já estou com 24 minutos aí,
A palavra de Deus é capaz de nos tornar sábios para a salvação em Cristo. Então você está em dúvida sobre quem é Deus, sobre como Ele age, sobre de que nós somos salvos, sobre por que nós somos salvos, sobre como Deus realizou a nossa salvação, qual é a necessidade que nós temos de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre isso. A palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos repreender e corrigir. A diferença aqui também é muito interessante, porque repreender fala do caminho errado. Quando a gente é repreendido, a gente está num caminho errado e precisa cessar naquele caminho. A correção é quando a gente é orientado para o caminho correto. Então, assim, a correção, ela complementa a repreensão. Não adianta nada eu dizer que você está errado, você está errada, que eu estou errado, se eu não disser para você, se alguém não me disser qual é o caminho certo. Então, a gente precisa. A Bíblia, diz o Paulo, nesse texto para o Timóteo, que a Bíblia nos repreende e nos corrige. Ela nos fala sobre o caminho errado que nós estamos eventualmente seguindo e fala para a gente também o caminho correto que nós precisamos seguir. Ela nos educa na justiça, naquilo que é bom, naquilo que vale a pena e, finalmente, para que todos nós estejamos prontos e habilitados para servirmos a Deus e a servirmos uns aos outros. A Bíblia é fonte de conhecimento para a nossa história, para a nossa relação com Deus, para a nossa caminhada. E aí a gente pode ter certeza que, guiados pela Bíblia, quando a gente se pauta pela Bíblia, pela orientação de Deus, gente, primeiro a gente não vai ser enganado se a gente está de olho na Bíblia. Há um trecho muito interessante lá de Atos, capítulo 17, que fala de uns crentes de uma cidade chamada Bereia. Vale a pena você dar uma olhada lá depois. Por quê? Ali eles dizem o seguinte, que os bereanos, o povo da cidade de Bereia, que ouviu a mensagem do Evangelho, eles analisavam nas Escrituras se aquilo que estava sendo ensinado era de fato a palavra e a vontade de Deus. Fantástico isso, porque a gente tem que saber se a gente está sendo guiado pela palavra, porque lamentavelmente tem gente hoje que distorce a palavra de Deus. Sempre teve, Jesus teve vários embates ali com os fariseus, por exemplo, que distorciam a palavra de Deus. Lamentavelmente, hoje não é diferente. A gente precisa estar num caminho seguro de orientação de Deus. Quando a gente faz isso, a gente não vai ser enganado. A gente não vai estar num caminho contrário à vontade e à palavra de Deus. Se a dúvida persiste, a gente pode e deve orar, por exemplo, pedindo a Deus que Ele nos oriente, pedindo a Deus que Ele nos mostre o caminho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A partir do momento que a gente passa a entender isso, a gente começa a pensar assim, olha, qual tem sido a vontade de Deus para a minha vida? Qual tem sido a vontade de Deus para os meus relacionamentos? Seja com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, com os meus amigos, com os meus professores, com o namorado, com a namorada. Será que a maneira como a gente está se relacionando, será que a maneira como eu tenho tratado eles, será que Deus se agrada disso? Será que Deus está feliz com isso? Eu tenho pedido a Deus, ou eu tenho sonhado, eu não cheguei nem a orar ainda em relação a algumas coisas, mas será que esses sonhos que eu quero, esses desejos que eu busco, essas coisas que têm tomado o meu coração, será que isso é da vontade de Deus? Será que isso me leva para esse caminho com Deus? Será? São coisas que eu preciso me perguntar através da orientação da palavra do Senhor. Vamos lá. Na dúvida, claro, aquilo que eu dizia, perdão. Dá vontade de expirar. Foi mal. Na dúvida, aquilo que eu dizia. Na dúvida, peça conselhos. É claro, todos nós precisamos de conselho. Todos nós precisamos de aconselhamento. E aí eu trago 2 provérbios que falam sobre isso. Provérbios 11:14, ele fala o seguinte, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. É claro, a gente vê isso toda hora. A gente está, por exemplo, vivendo hoje situações políticas aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma loucura. O estado do Rio de Janeiro, nesse momento da história, 3 de janeiro, está com o governador afastado,
está com o prefeito afastado, embora a gente tenha agora um novo prefeito, né? Mas o prefeito anterior afastado, né? Que loucura isso, gente! Uma das coisas, certamente, se as acusações contra eles forem comprovadas, é falta de orientação adequada, falta de orientação, falta de boa orientação. Isso serve para a nossa vida também, né? Provérbios 13:20 fala sobre as nossas companhias. Quem anda com os sábios, sábio será, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. E aí eu trago duas imagens aqui para você. Uma é desse camarada aí que você deve conhecer como Anakin Skywalker, já chegando ali para o lado negro da força, né? Por que eu estou trazendo a imagem do Anakin? Porque o Anakin, ele teve os melhores professores Jedi, né? Ele teve os melhores professores Jedi, mas no final das contas ele tomou as decisões para se tornar o Darth Vader, né, por conta própria. Então, principalmente para quem é adolescente que está assistindo essa aula, cada vez mais a gente está tomando mais responsabilidade. Cada vez mais nós somos mais responsáveis pelas nossas decisões, né? Então, a gente pode ter a melhor orientação do mundo, mas a responsabilidade é nossa, né? Pelo menos a partir dos 18 anos. É claro, até os 18 anos os responsáveis de vocês são os pais de vocês. Mas desde já, e o quanto antes for possível, né, reflitam sobre isso. Porque a gente tem uma outra figura que eu trago aqui também, que é o Harry, né, e vocês todos conhecem a história dele. Ele tinha todas as possibilidades de também ir para o lado negro da força. Inclusive, aí dando um spoiler, né, todo mundo conhece, né, ele tinha uma conexão profunda com Voldemort. Mas aquilo que ele ouviu do Dumbledore, a amizade e a orientação dos seus amigos, da Hermione, do Ron e por aí vai, né, fizeram com que ele tomasse as melhores decisões, né, fizeram com que ele acolhesse o melhor caminho. E a Bíblia fala para a gente sobre isso. Então, se você está em dúvida, né, peça conselhos, né, seja do pastor, seja dos seus pais, seja de bons amigos que você sabe que querem o melhor para você, né? Cuidado com essa coisa de decidir sozinho, né? Claro, né, um quarto ponto importante aí para a gente é para a gente refletir sobre as circunstâncias, né? A gente precisa estar atento ao que Deus está falando e ao que está acontecendo ao nosso redor, porque Deus está falando, gente, Deus está mostrando, as portas estão se abrindo, as portas estão fechando. O problema é que às vezes a gente fica teimoso, a gente prefere fazer a nossa vontade, seguir aquilo que o nosso coração deseja, e aí a gente acaba tendo aí duas opções, né? Ou a gente vai ser como Jonas, a imagem clássica aí do Jonas, que Deus manda ele ir para Nínive e ele vai literalmente para o outro lado, ele vai para Tarsis, ele fica com medo, ele fica com raiva, né? Vale muito a pena dar uma olhada na história do Jonas se você ainda não conhece. Ou a gente pode ser como José e como Maria, que eu trago aí nessa ilustração no Instagram, você procura lá, é Pax Valery, acho que é Valery, né? Me perdoem os francófonos, não é? Que ela faz uma série de ilustrações, é muito legal o canal dela no Instagram, eu trouxe essa imagem de lá. Tanto Maria quanto José, e a gente falou isso pra caramba agora no Natal, eles receberam e acolheram a palavra do Senhor, né, observando as circunstâncias, por mais desafiador que fosse, por mais tenso que fosse, eles assumiram a vontade do Senhor para a vida deles. E aí, para a gente caminhar para o final, essa orientação que tem a ver diretamente com a observação das circunstâncias, é a gente usar a cabeça, né? A gente usar a cabeça. O Salmo 32, versículo 8, né, Deus fala para a gente, versículos 8 e 9, né, eu vou instruir você, eu vou ensinar você, eu vou aconselhar você. Então, sempre que eu vou decidir alguma coisa, seja num curto prazo, num médio prazo, num longo prazo, o que é isso, Diego? Ora, o que você está pensando para o ano que vem? O que você está pensando para os próximos 6 meses da sua vida? O que você está pensando para os próximos 5 anos? Né? A gente precisa pensar sobre isso. Diego, mas eu não sei se vai acontecer. Tudo bem, mas como diria lá o gato da Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. A gente precisa pensar sobre isso. Agora,
né? Porque se eu não pensar sobre isso, diz aí, num dos textos assim incisivos dos Salmos, eu posso ser como um cavalo ou como uma mula. Né? Que isso, Diego? Tá me chamando de cavalo, de mula? Não, é o salmista que está falando, porque o animal, o cavalo e a mula, ele precisa de freio, ele precisa de cabresto, ele precisa ali ser guiado, orientado, porque ele não sabe o que fazer. Louvado seja Deus, que tem revelado a sua vontade maior para a nossa vida, por exemplo, que é andar com Ele, que é servi-lo, que é ouvir a sua voz, que é estar atento para o que Ele nos diz. E aí, para todas as outras coisas, Ele vai dando sinais para a gente. Né? Ele vai abrindo portas para a gente, Ele vai colocando pessoas no nosso caminho, que nos abençoam, que nos ajudam a ser pessoas melhores, que nos corrigem, que nos orientam. E aí, né, a gente fez essa experiência agora, né, durante vários domingos, e teremos ainda mais alguns domingos para frente, de ouvir pessoas, por exemplo, na escolha das suas profissões. Né? E foi muito legal ouvir a história delas, e pouquíssimas delas, né, das, 15 pessoas que nós ouvimos, talvez uma ou duas já tinham, assim, desde a infância, né, uma certa convicção daquilo que iriam fazer. Né? As outras foram construindo ao longo da sua vida, da sua caminhada. Então, diante das decisões que eu preciso tomar, eu preciso me perguntar, né, será que Deus fica feliz com isso? Ou vai ficar feliz? Será que a minha família vai se sentir honrada, abençoada com aquilo que eu estou fazendo ou pensando em fazer? Né? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que essa é a hora? Porque pode até valer a pena, mas talvez não seja a hora. Talvez não seja a hora, por exemplo, porque simplesmente eu não estou preparado. Talvez eu não esteja preparado emocionalmente. Talvez eu não esteja preparado financeiramente. Talvez eu não tenha, assim, intelectualmente um preparo para fazer aquilo que eu esteja pensando. Como que eu vou descobrir? Orando, falando com Deus, pedindo ajuda, pedindo orientação, sobretudo a partir da palavra de Deus. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Bom estarmos juntos. Mais tarde, né, nossa devocional. Que Deus abençoe você. Uma semana de paz, viu? Um beijo grande. Deus abençoe. Né? Olha aí, já ia terminar de lançar esse meme clássico, né, do use a cabeça. Beijo, gente. Até mais. Bom domingo. Fiquem na paz.